Tá bom, vamos lá. Agora é meia-noite e 16. Eu tô indo dormir daqui a um tempinho. Mas eu decidi que eu queria conversar sobre isso aqui porque faz um tempo que aconteceu. E como o título já diz, você provavelmente já viu burnout. Eu não diria bem que eu tive um burnout nos últimos tempos, mas eu tive alguma coisa que foi bem perto disso. Isso aconteceu mais ou menos, sei lá, vai fazer uns um mês e meio, 2 meses aqui de canal. Ou mais precisamente, bem no começo desse ano, quando eu comecei a, de novo, retomar as produções que eu tinha feito depois de parar por 2 semanas de não fazer nada. É claro, como a gente sabe, o meu trabalho ele envolve muito a gente continuar fazendo por sempre, sem parar, porque trabalho constante sem parar é o que fazia o... É o que faz a maior parte dos youtubers conseguirem pegar engajamento rápido e crescer de uma maneira mais acelerada. Mas chegou um ponto onde quando eu voltei a trabalhar no começo do ano, que as coisas simplesmente não estavam mais funcionando. Eu não tava mais sentindo aquele gás pra continuar fazendo as coisas que eu tava fazendo do jeito que eu tava fazendo. E aquilo não tinha nada a ver com números nem nada desse tipo. Meu canal tava indo muito bem. Acho que nesse final de ano do ano passado eu tive um dos melhores meses que eu já tive na minha carreira do YouTube. Tava tudo dando certo, tava tudo perfeito. Todo mundo gostando de tudo que eu tava fazendo. Menos eu. A questão é que quando você produz esse tipo de conteúdo com uma frequência tão alta, é muito comum que você, pelo menos pra mim, a partir de um tempo eu começo a me sabotar sobre o que eu tô colocando na internet, sobre se aquilo lá tá sendo realmente o melhor que eu poderia ter feito ou se eu não poderia fazer um pouquinho melhor. Porque, afinal, eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que já falei até em podcast, esse tipo de coisa, que todos os meus vídeos que eu solto no meu canal sempre são produtos que poderiam ter sido extremamente melhores. Eu sabia onde deixar eles melhores se eu tivesse tempo pra fazer, mas eu não tenho, eu lanço da forma que eu acho que tá bom o suficiente. Só que chegou num ponto onde eu já tava muito desanimado pra continuar fazendo as coisas na frequência que eu tava fazendo. Parecia que a cada vídeo novo que eu gravava, a cada roteiro novo que eu escrevia, eu tava tendo um fardo maior e maior de pensar em coisas pra fazer roteiros. Eu tava cada vez mais inserindo jogos dentro do meu catálogo de coisas pra falar em vídeo, e por inserir cada vez mais jogos, eu tava tendo que jogar cada vez mais experiências simplesmente por jogar pra ver se eu consigo tirar uma coisa dessa pra vídeo, entende? Por mais que isso seja realmente meu trabalho, eu não sei se eu quero levar o meu hobby, que é jogar videogame, pra trazer pra o meu trabalho em si, porque era a única coisa que me mantinha realmente feliz. E quando isso começou a meio que sumir, eu comecei a ver um lado meu que eu não gostava nem um pouco. Muito do que eu tive esse pequeno burnout, eu imagino, foi justamente por conta que eu tava muito sem propósito, eu acho. Eu tava meio que no automático, e quanto mais no automático eu ficava, pior tava as tarefas na hora de fazer. Menos eu tava me importando com os vídeos que eu tava subindo na internet, menos eu tava me importando com o quão bem produzido tava o meu conteúdo. Foi mais ou menos ali pela média do vídeo do Kinect, onde eu comecei a ter a sofrer mais por conta disso. O vídeo do Kinect foi o último vídeo mais ou menos muito produzido que eu fiz aqui pro canal, e ele tinha ido meio mal. E depois dele eu comecei a entrar numa espiral meio estranha de não querer mais fazer conteúdo, de querer dar uma pausa, de querer de tá cansando cada vez mais. E isso realmente me afetou eu e como eu faço meu conteúdo. Eu lembro que eu cheguei aí no ponto onde eu cheguei a furar a frequência aqui do canal, que era um bagulho que não acontecia há muito tempo. Só que aí tá. Depois de um tempo, depois de uns meses e graças a uma pausa maior que eu tive pra poder respirar e não pra ficar focando só em criar conteúdo, eu consegui espairecer um pouco a mente e pensar mais sobre esse tipo de coisa que eu tava fazendo. Realmente, finalmente, eu acho que consegui ter uma clareza a mais na hora de criar o meu conteúdo, na hora de fazer o que eu faço, porque eu não posso perder a vontade nem o gosto de fazer o que eu faço, porque se eu perder isso, meio que não tem como sustentar as coisas que eu faço hoje em dia. Eu não gosto de ficar botando, ficar falando o quanto é difícil fazer o que eu faço, mas eu julgo que fazer o meu tipo de conteúdo pra uma pessoa que não realmente se importa com o que tá falando é um peso extremamente gigante, justamente porque você vai ter que ficar muito tempo olhando na cara de um bagulho que você não gosta de fazer. Isso é com qualquer trabalho, na verdade, que você tá cansado e que você não gosta do trabalho, não gosta de quem tá nesse trabalho, mas você tem que lidar com ele porque ele é o trabalho. Pelo menos pra mim, tem esse pequeno privilégio aí que se eu quiser parar de trabalhar, eu posso parar de trabalhar, né? Claro que vai ter consequências que vão ter sequelas por muito tempo, mas se eu realmente precisar de uma pausa, eu posso dar uma pausa. Só que isso também é outra coisa no mundo que ferra muito a cabeça de todo mundo que faz vídeo pra internet, porque é um constante medo pra você que tá assistindo isso aqui, talvez não saiba ou não viva com isso, mas é um constante medo que todo mundo que cria conteúdo, no momento que parar pra dar uma respirada, você perder todo mundo que te assiste, todo mundo que gosta do que você faz. É uma parada assim que é um medo constante, de eu vou sumir por um mês, ninguém mais vai lembrar de mim. Eu vou sumir por 2 semanas
semanas e as pessoas não vão mais querer vir assistir meus vídeos, elas nem vão lembrar. E é uma parada que eu não sei. Eu realmente não tenho a resposta pra essa pergunta se é realmente verdade ou não. Eu já vi casos onde isso aconteceu, já vi casos onde isso não aconteceu, mais não aconteceu do que aconteceu. Mas não tem como riscar que isso é um medo muito gigantesco, porque afinal, a gente trabalha com pessoas. Se a gente perder as pessoas que assistem e consomem o que a gente produz, a gente não é ninguém, nunca vai ser ninguém. E todas essas paradas de parar e continuar ao mesmo tempo, se eu paro ou não paro, se eu dou um tempo, se eu descanso, estavam realmente martelando muito na minha cabeça, porque eu tava naquele estado onde, ao mesmo tempo que eu queria dar uma pausa, parar um pouquinho, eu sabia que se eu parar eu ia sofrer consequências muito grandes que eu não sei se eu ia ter energia pra tentar levantar de novo. Mas eu consegui. Eu não julgo que agora eu tô num estado tão cansado quanto eu tava um mês atrás. Eu ainda acho que eu tô me recuperando bastante. Eu definitivamente não quero forçar e não quero fazer nada muito pesado pra mim. Mas é uma parada que finalmente chacoalhou em mim. Eu tive, tipo, a noção de que talvez eu tenha que tomar cuidado. Porque o negócio é que eu nunca realmente tomei cuidado com as coisas que eu fazia, porque eu julgava que eu sabia os meus limites e que eu sabia me controlar sobre quando eu trabalhava ou quando eu não trabalhava. Ou o quanto eu fazia e o porquê que eu fazia, a quantidade que eu fazia. Mas no fim, acontece que essa barra que você coloca em cima de você mesmo, de eu consigo fazer tudo isso nesse tanto tempo, uma hora vai abaixar por simplesmente cansaço psicológico ou físico, e você vai tentar manter a barra no alto que você claramente não consegue mais. E isso vai só acarretando em muito mais problema. Eu acho que agora eu tô com meus objetivos e os meus quereres fazeres mais aguçados e mais, pelo menos, esclarecidos sobre o que eu quero com a internet, sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu quero experimentar, sobre não ficar tanto preso na mesmice. E eu acho que eu tô a fim de tentar esse tipo de coisa mais diferente mesmo. Agora que eu tô com a mente um pouquinho mais clareada. Eu venho muito cansado ultimamente, mas eu acho que ficar cansado de trabalhar faz parte de trabalhar. Eu pelo menos tenho a sorte de conseguir dar uma pausa de uma vez ou outra. E eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de dar uma pausa de vez ou outra deveria tentar. Eu acho que se desconectar das coisas que você faz, que geralmente tá muito ligado ao seu trabalho, ajuda bastante também a você simplesmente se recuperar melhor desse tipo de coisa. Mas eu acho sempre bom dar uma pausa, sempre bom reconciliar você com você mesmo, pra você pensar no que você quer fazer antes de começar a executar coisas. Essa foi minha história de pré-burnout, como eu quase quebrei e quase joguei minha carreira inteira no lixo. Mas e você? Você já teve algum tipo de burnout? Você já cansou de um ponto onde você não queria nem mais olhar pro teto de tão cansado que você tava de tudo no mundo? Me comenta aí, eu vou ficar feliz em ler. Até mais.